do Davi. O Davi era muito novo. Quantos anos o Davi tinha? 16. Você é muito nova. Tenho 42. Você é uma mãe muito jovem. E tudo é muito recente. Tudo aconteceu agora, em outubro de 2023? Sim. Lá no Pará. Sim, Ananindeua, no bairro do Distrito Industrial. Ele vinha de um outro bairro, numa moto, e ele foi abordado. Na verdade, não foi uma abordagem, né? Ele recebeu um disparo na altura da costela, enquanto ele estava na moto. A moto tinha uma arara ali, então não tinha como o mototáxi estar em alta velocidade. E o Davi já recebeu um disparo de dentro da viatura, de dentro para fora. Ele estava como passageiro da moto? Como passageiro, com o capacete. Ele estava com uma blusa do Flamengo, uma bermudinha preta, sandália preta. O celular estava na cintura, o celular dele. Inclusive, o celular dele foi usado como objeto de roubo. Tanto dele quanto do rapaz, que era mototáxi, inclusive muito conhecido na nossa família. Como na pandemia a minha loja ficou fechada, eu me reinventei e virei confeiteira. Então, esse rapaz, ele também fez algumas entregas para mim, ele é conhecido. Inclusive, o nome dele também é Davi, Fagner Davi. Mas o Fagner também faleceu? Não aconteceu nada. Ele foi detido nesse dia. O Davi recebeu o disparo. Algumas pessoas que estavam ali no local, porque é bairro populoso. Então, nós temos vários familiares que também têm loja na Avenida Zacarias de Assunção. E uma das lojas é muito conhecida, que recebe o sobrenome Magalhães. Quando alguém viu que era o Davi, aí eles falaram, ele é do Magalhães. Só que o Davi já tinha recebido mais 3 disparos. Na perna, na coxa e uma no peito. Uma das balas que atingiu o Davi... No peito de frente? Sim. Ele foi jogado. Eu, como mãe, ainda não sei de tudo, porque as pessoas me poupam muito, porque foi muito cruel, né? Até quando eu recebi a notícia, eu estava no trabalho, meu marido tinha acabado de chegar do trabalho, ele foi me buscar. Isso era quando eu recebi a ligação da esposa do mototaxista, devia ser umas 6 horas, 6h15, e daí ela me relatou que estava demorando muito, porque ele tinha uma outra corrida, a última corrida do dia, para terminar, que inclusive era agendada. E aí eu disse, como assim você quer o número do Davi, do meu filho? Ela disse, não, porque seu filho está junto com meu marido, e daí eles estão demorando muito. Aí daí eu entrei, tipo assim, em desespero. Eu disse, nossa, mas o Davi não tem autorização para ir até esse outro local, né, que é um bairro ao lado do nosso bairro, que é o Pará. Aí eu disse, ele só tem 16 anos. Já estou indo para casa. Aí eu peguei e fechei a loja, o meu marido já estava lá, a minha mãe também tem uma lojinha, aí a gente fechou. E aí a gente pegou a Independência, que foi onde aconteceu o ocorrido, mas foi mais assim, antes, né, do local do meu trabalho, e nós pegamos a Independência. Quando eu peguei a Independência, eu me deparei com uma ambulância, né? Mas eu nunca imaginei que o meu filho estivesse lá dentro. Você nem parou? Não, porque nunca imaginei. E aí eu fui lá para casa, cheguei, desci do carro e eu já perguntei para minha filha mais velha, o Davi já chegou? Ela disse não. E aí eu fui até a sorveteria onde ele trabalhava, saber o que tinha acontecido. E aí eles me relataram lá que aconteceu um assalto. E aí eu fiquei muito preocupada. Um assalto na sorveteria? Na sorveteria do Pará, porque são 2. Tem a distribuidora no distrito, que é um quarteirão antes da minha casa, e tinha uma filial, que na verdade é uma açaieteria, que fica no canteiro do Pará. E o Davi tinha saído uma semana antes, né, do trabalho, e ele tinha falado para o mototaxista que tinha ido buscar um valor que tinha ficado pendente do patrão dele. Ele foi buscar esse dinheiro. Nessa sorveteria? Na sorveteria do Pará, né, na açaieteria, na verdade. E aí eu cheguei lá, perguntei, né, para o rapaz que trabalhava lá, que também é muito amigo dele. Você tentou falar com o Davi pelo celular? Você ligou e mandei nada? Várias ninguém mensagens, atendeu nada ninguém porque atendia. Tinha sumido, inclusive, o celular dele. O celular dele, inclusive, já estava lá, armado na cena do crime, né? Não só o dele, mas o do mototaxista, o valor de R$ 148, que era do mototaxista,
o cartão Nubank do mototaxista, a chave da moto. Como assim, na cena do crime? Falsa? É isso? Porque, assim, quando aconteceu, eu fui atrás, né? E aí, só me falaram assim, olha, um foi baleado e o outro foi preso. Aí eu disse, mas como que aconteceu? Aí o rapaz que estava lá disse, eu não sei, tia, eu não sei como aconteceu. E aí eu comecei a ficar em desespero. E teve uma hora que parecia assim, que um buraco negro se abriu e eu sentei assim na calçada, me acoquei e foi assim, um desespero muito grande. E logo atrás de mim chegou a esposa do dono da sorveteria, já falando, olha, você tem que pegar o celular do Davi. E eu, como mãe, tive uma criação também assim, rigorosa, né? Eu sou a única filha, mulher, a primeira de 4 irmãos, tenho mais 3 irmãos, homens. E aí eu só pensei em tirar assim, o sapato. Quando eu pegar o Davi, ele vai receber um castigo, porque não se faz isso. Não se faz isso o quê? De sair e não avisar, né? E não dar e não atender a ligação, porque eu queria saber onde ele estava. E aí eu fiquei muito, muito assim desesperada, meio que desorientada na hora. Me bateu um desespero muito grande, porque é como se eu tivesse perdido meu filho naquele momento e eu não sabia onde procurar o meu filho. E aí meu esposo chegou, ele disse, vamos aqui. Aí ele me levou, né, para a loja do meu cunhado, que é essa loja, que é uma das maiores lá, e daí ele levou a gente para trás, lá no escritório, e a gente começou a conversar, e eu assim, muito preocupada com ele, porque ele é hipertenso. Com ele e com o Marcelo? Sim, com o Marcelo. E aí ele disse, o irmão do mototaxista, sim. Isso é. E o mototaxista, o irmão do mototaxista foi lá e disse, eu não sei lhe explicar. Eu disse, por favor, me diz o que foi que aconteceu. Ele disse, olha, o rapaz que foi baleado, inclusive veio a óbito, ele estava com camisa do Flamengo. Aí eu peguei e disse, meu Deus do céu. E o Davi tem, assim, várias camisas do Flamengo, porque ele é apaixonado pelo Flamengo. E aí eu fiquei assim, meu coração ficou aí, meu celular não pegava. Estava sem internet, parece assim que tudo aconteceu naquele dia. E daí eu pedi para o meu marido, por favor, roteia a tua internet para mim, eu preciso falar com a Maí, eu preciso, que é a minha filha mais velha, que tem 19 anos. E nós temos uma outra de 14 que ficou em casa. E eu fiquei, aí ela atendeu, aí eu disse, minha filha, por favor, qual foi a roupa que o Davi saiu de casa? Aí ela disse, mãe, foi uma blusa do Flamengo e um short preto. Nessa hora, eu entrei num desespero tão grande que a minha vontade era sair correndo naquelas Zacarias, assim, mas gritando. Aí eu olhei para o meu esposo, olhei para o meu cunhado, que é hipertenso, e a minha cunhada já estava desesperada, porque eu estava chorando muito. E aí o meu cunhado disse, calma, vamos descobrir o que foi que aconteceu com o Davi. Vamos descobrir. Vamos para o Metropolitano, que foi para onde foi levado. Aí nós já estávamos na BR-316, né? Eu, meu marido, meu cunhado e mais um sobrinho, que inclusive é policial. E aí no momento que a gente está ali na BR, alguém liga da delegacia da Cidade Nova, né, uma escrivã, perguntando se nós éramos os pais do Davi, porque ele estava detido lá. Nesse momento, meu marido disse assim, meu Deus, que alívio, graças a Deus. Aí a gente rezou muito, que nós somos muito católicos. E aí, só que dentro de mim, alguma coisa dizia que não era isso. Mas mesmo assim eu fui. Cheguei lá, fiquei sentadinha na escada esperando, né? Tinham muitos policiais lá, muitas viaturas. E aí o meu sobrinho entrou, né? O rapaz da sorveteria estava lá prestando depoimento. E eu fiquei com meu esposo esperando o retorno. Aí meu sobrinho veio, pegou pela minha mão e disse, tia, vem cá, sente aqui. Aí o meu cunhado foi lá, ficou com o irmão dele e disse, tia, quem está aí não é o Davi. Aí eu levantei. Eu disse, eu já sei. Foi um momento muito difícil. E eu tive que aguentar, respirar. Porque eu estava muito preocupada com o Marcelo. A pressão dele já estava muito alta, e a do meu cunhado também. Daí eu entrei no carro e acabei me trancando no carro sem querer. E eles ficaram porque o Marcelo queria muito ir no Metropolitano. E aí eu saí do carro e disse assim para eles, muito calma, eu quero ir para minha casa.
Aí a gente ficou todo mundo em silêncio. Quando eu cheguei na minha casa, já tinha muita gente fora, muita gente fora. Aí meu irmão já estava lá, meus 2 irmãos, porque o outro estava em trabalho em Santa Catarina. Ele só iria retornar no sábado. Inclusive, nesse mesmo dia, ele tinha perdido o cunhado, né? O cunhado morreu de manhã. Nossa Senhora. E o meu filho foi assassinado à tarde. E assim, quando eu cheguei em casa, eu olhei para o meu irmão e disse assim: como é que eu vou entrar nessa casa todos os dias? E aí eu me joguei assim, parece que eu fiquei anestesiada. E ele me trouxe para o sofá. E na direção do sofá, a nossa casa não é tão grande, tem a televisão, e do lado da televisão tem uma Bíblia. E eu me lembro muito bem dessa hora, que eu disse assim: meu Deus, que missão tu me deste, que missão difícil. E assim, eu ainda não estava entendendo. E muita coisa eu não estava entendendo. E eu fiquei assim, em estado de choque, totalmente. Assim, tinha horas que eu chorava e tinha horas que eu ficava, assim, tipo, parada, olhando. E as pessoas lá fora cochichando, falando. E eu queria saber, eu queria muito conversar com alguém, saber o que tinha acontecido. Eu queria muito poder ter ido onde aconteceu. E todo mundo lá com cuidado e me deram remédio. Foi uma noite, assim, muito longa, muito sofrida. E que demorou um pouco para você conseguir saber tudo que aconteceu naquela noite. E por quê? Como? As circunstâncias. Só que tudo isso você vai me responder daqui a pouco, porque o que eu quero um pouco é, nesse momento de profunda dor sua, dessa pior noite, a mais longa da sua vida, e para dias mais felizes. Eu queria que você me contasse quem é o Davi. Você ainda usa o verbo no presente. Eu vi que você falou, o Davi ama o Flamengo, ele gosta do Flamengo. Você ainda não consegue conjugar o Davi no passado. Então eu vou respeitar e essa é uma conjugação que é sua. Só no momento certo você vai conseguir colocar ele num passado, que ele vai estar sempre com você, mas nesse passado de vida. Então eu vou te perguntar no presente, quem é o Davi? Como ele é? Como que ele gosta? Quais são os sonhos dele? Quem é o Davi? O Davi é o nosso segundo filho. Quando eu tive a Maí, eu planejei a vinda do Davi, eu conversava, eu dizia para Deus, eu quero que seja um menino, quero muito que seja um menino. E, a princípio, o nome dele era Miguel. E ninguém, a minha mãe, o Marcelo dizia, não, Miguel não. Aí eu, poxa, mas eu quero um nome pequeno, eu quero um nome bíblico. E aí a professora da minha filha disse, por que tu não coloca Davi? Aí eu disse, olha, tá aí um nome lindo, Davi, tão fácil. Aí ficou Davi. E no dia 9 de dezembro de 2006, eu descobri não, né? O doutor falou que era um menino, mas antes ele perguntou, você sabe qual é o sexo? Eu disse, sei, é um menino. Ele disse, mas como você tem certeza? Eu disse, porque eu sei que é um menino, tenho certeza. Aí ele, nossa, descobriu, mãe, sentimento de mãe. Eu disse, sim, é um menino. E ficou, e ele nasceu dia 14 de março, inclusive quinta-feira que vem ele faria 17 anos. E o Marcelo sempre me acompanhou nas gestações, em todas as consultas. De 2007 que ele nasceu? Sim, ele nasceu em 2007. E ele me deu um pouco de trabalho, porque eu desmaiei várias vezes, eu tive complicações depois, quase entro em coma, né, devido a perda de sangue que eu tive na cirurgia. Mas o pai estava presente, ele custou a respirar, ele teve um probleminha, e o pai estava lá presente. E o Davi cresceu assim, foi crescendo, mamou 1 ano, andou com 8 meses, amava bola desde pequeno, carro, tudo para ele era carro, e ele brincava, e como a gente tinha loja, vendia brinquedo, então ele cresceu no meio dos brinquedos. E quando ele começou a andar, ia com o pai dele para fazer compra, ir para a feira comprar, e ele chamava todo mundo de amigo, e ele fazia isso aqui dele, assim, era na infância e no início da adolescência era muito, a marca dele. Então ele falava, é amigo, e aí, quando ele foi para a escola salesiana, né,
e que o pai foi seminarista durante 7 anos nos Salesianos, e o Marcelo depois se forma em pedagogia e vai trabalhar no Carmo Belém, e logo depois o Davi vai para lá. Eu não lembro a idade exata que o Davi foi, mas ele foi bem criança, eu acredito com uns 7 anos. E foi assim, o melhor período que uma mãe poderia vivenciar de um filho, porque ele aproveitou cada centímetro daquela quadra antes de sair da escola. Ele brincava de bola, ele participava dos campeonatos, ganhava medalha. Era uma criança feliz. Ele não tinha, assim, ele não brigava, ele fazia amizade com todos. Não era assim, eu vou fazer amizade com quem é da minha idade. Não, ele fazia amizade com pessoas mais velhas, com adolescente, todo mundo conhecia o Davi. Lá na escola, o apelido dele era Marcelinho, por causa do pai. Mesmo chamando Davi. Mesmo chamando Davi, era Marcelinho. E o cabelo dele era bem liso. Bem liso. Eu às vezes... Eu vi umas fotos dele, era muito bonito. É. Eu vou ainda pôr ele no verbo do presente por você. Ele é muito bonito. E aí ele dizia, eu dizia assim, tu é meu curumizinho. Falava, porque ele era igual um índiozinho, assim, o cabelo, e o sorriso dele era sempre... É muito largo, assim, na minha memória, assim, muito largo. E o sinalzinho do queixo dele, muito presente, assim. E ele... brincava. A vida do Davi, essa infância foi de uma energia que eu não consigo te explicar, eu não consigo, sabe, classificar. Uma energia incrível. E ele foi para a adolescência, foi para o Carmo Ananindeua, depois lá no Carmo Ananindeua, ele conheceu outros amigos e conheceu um outro esporte, né, que foi o jiu-jitsu. Ele lutou karatê um pouquinho antes, lá pelos 10 anos, mas não se identificou. Mas o jiu-jitsu, ele teve assim uma afinidade maior depois da bola. A gente ainda fez vários testes para participar de campeonatos, para fazer parte de times, como o do Paysandu, que era o time dele lá do Pará. E aí ele foi para lá e eu disse, mãe, preciso comprar um kimono. Eu disse, não vou comprar, porque eu já comprei violão, já comprei bola, já comprei chuteira, e aí tu já agora mudou de novo de esporte. Depois a gente, bora ver se tu vais ficar. E daí ele ganhou 3 kimonos. Ele era tão querido, assim, eu achava impressionante as amizades que ele fazia, que as pessoas gostavam de tê-lo perto. E ele participou de vários campeonatos, ganhou, inclusive, medalha. Né? E, assim, uma das fotos que eu tenho com ele, que é, inclusive, essa que eu ganhei, ele disse assim, foi um campeonato importante. Ele disse, mãe, a senhora não pode ir, mas tira uma foto comigo. Aí eu disse, poxa, mas eu não estou arrumada. Ele disse, mas a senhora é bonita de qualquer jeito. Aí a gente bateu foto, nesse dia ele foi e ele ganhou a medalha. Né? E eu fiquei, assim, muito feliz. Ele tinha... uma fala, né, que ele dizia assim para mim, relaxa, mãe, vai dar tudo certo. Ele sempre falava com muito, ele tinha uma voz mansa, ele era muito calmo. E o sonho dele era ser jogador de futebol ou jiu-jitsu? Como é que chama? Lutador de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, É essa a foto que passou? Essa? Essa. Inclusive, essa blusa eu dei para a namorada dele, que ele foi, na verdade, para o jiu-jitsu por conta da namorada. Depois a gente descobriu por que ele queria, mas ele gostou. Aí foi interessante porque ele foi por conta dela, mas ele criou uma afinidade assim, porque ela de também gostar. Lutava jiu-jitsu? Sim, Tá. sim. E também ganhou várias medalhas. O caminho que ele queria seguir profissionalmente, até ele era muito novo, 16 anos. Sim. Ele, naquele momento, se perguntasse para ele o que você quer ser quando crescer, porque ele ainda era muito novo, ele responderia jogador de futebol, lutador de jiu-jitsu. O que ele queria ser quando crescer? Ele queria ser marinheiro. Marinheiro? Ele de porto em porto? Eu disse, meu filho... De onde tirou essa ideia? Pelo amor de Deus, por quê? Você quer ir para a Marinha, você vai para longe de mim, da sua família, você vai viajar muito. Ele, não, eu quero ser marinheiro, quero vestir uma farda branca. E isso foi ano de 2023 que ele decidiu.